Olá. Olha, vamos pensar um pouco naquelas coisas que a gente usa todo santo dia, né? Tipo a tarifa do ônibus, a conta de luz que chega, talvez até o pedágio que a gente paga na estrada. Uhum. São serviços públicos, claro, mas muitas vezes não é o governo que está lá operando, né? Direto na ponta. Então fica a pergunta, quem é que define as regras do jogo por trás disso tudo? É uma ótima pergunta. Porque realmente muitos desses serviços que são essenciais para a gente, eles são delegados para empresas privadas. Certo. E tem uma lei bem específica que organiza toda essa relação, que é complexa mesmo, entre o governo, essas empresas e nós, a população. E é exatamente essa lei que a gente vai, assim, destrinchar um pouco hoje. A gente está falando da lei número 8.987, lá de 1995. Ela é a base para tudo que envolve concessões e permissões de serviços públicos aqui no Brasil, sabe? Seguindo o que a Constituição manda. Isso. E a nossa análise hoje, a gente vai direto no texto da lei mesmo. A ideia é tentar entender como o poder público, seja a União, estados, o DF, os municípios, como eles passam essa responsabilidade de prestar os serviços para a iniciativa privada. Mas, claro, mantendo o controle, definindo as condições. Exato. A missão aqui é desvendar como funcionam essas delegações, né? O que a gente pode esperar dos serviços, quais são os nossos direitos como usuários e quais são as obrigações de quem está prestando o serviço. Bom, para começar, vamos entender as peças desse tabuleiro. Quem são os jogadores principais que a lei define? Boa. Bom, a lei começa definindo o poder concedente. Basicamente é o governo, né? A União, o Estado, o DF ou o município, que é o dono daquele serviço público e decide, então, passar para outra entidade executar. E como ele faz essa passagem? É através de uma concessão, né? O que isso significa na prática? Isso. A concessão de serviço público é essa delegação. Mas olha só, ela tem que ser feita obrigatoriamente por meio de uma licitação. Uma competição formal, né? Nas modalidades concorrência ou diálogo competitivo. Ah, não é qualquer uma. Não mesmo. E quem recebe é sempre uma pessoa jurídica, uma empresa, ou um consórcio de empresas. E um ponto assim fundamental: a concessão é feita por conta e risco da empresa. E tem um prazo determinado lá no contrato. Esse conta e risco me chamou a atenção. Quer dizer que a empresa assume as broncas do negócio? Tipo, os riscos? Exatamente, é bem por aí. Significa que, a princípio, é a empresa que arca com os prejuízos, se, sei lá, a demanda for menor do que ela esperava, ou se os custos para operar subirem mais que o previsto. Claro, sempre dentro das regras do contrato, né? Entendi. Tem também a concessão precedida de obra pública. Nesse caso, a empresa não só opera o serviço, mas antes ela tem que construir ou reformar a infraestrutura necessária. Aí ela é remunerada por isso ao longo do contrato. Faz sentido. E aquela outra figura, a permissão de serviço público? Parece algo parecido, mas tem alguma diferença importante? Tem sim. A permissão também é uma delegação, também precisa de licitação e também é por conta e risco de quem recebe, que aqui, olha que interessante, pode ser pessoa física ou jurídica. Ah, pessoa física também? Também. Mas a grande diferença está na natureza jurídica. A permissão é a título precário. Precário. O que isso quer dizer? Na prática, significa que o governo pode revogar essa permissão a qualquer momento, de forma unilateral, sem necessariamente ter que pagar as mesmas indenizações que pagaria no fim de uma concessão normal. É uma relação, digamos, bem mais frágil para o lado do permissionário. Entendi. Menos segurança para quem recebe a permissão, então. E nesses dois casos, tanto concessão quanto permissão, o governo só entrega o serviço e, tipo, vai embora? Não, de jeito nenhum. A lei é muito clara desde o começo. O poder concedente tem o dever de fiscalizar permanentemente a prestação do serviço. E até incentiva que nós, os usuários, colaboremos com essa fiscalização. Faz todo sentido. E isso me leva para um ponto que parece ser central na lei: o tal do serviço adequado. O que a lei espera de verdade de um serviço que é concedido ou permitido? Esse é talvez o coração da lei, sabe?
Serviço adequado não é só uma expressão bonita, é um pacote de exigências bem concreto. Tipo o quê, por exemplo? Bom, significa que o serviço tem que ser regular, tem que ser contínuo, eficiente, seguro, precisa ter atualidade, Atualidade. Como assim? quer dizer usar técnicas e equipamentos modernos, sabe? Com conservação e melhoria constantes. Não pode ficar parado no tempo. Tem que ser geral, ou seja, acessível a todos que se encaixam nas condições para usar. E, claro, prestado com cortesia e com modicidade das tarifas. Modicidade das tarifas. Imagem que seja tarifas justas ou o mais baixo possível, né? Mas essa atualidade também é interessante. Quer dizer que a empresa não pode só manter o que já existe. Exatamente. Não basta manter. A concessionária tem a obrigação de modernizar, conservar, melhorar e até expandir o serviço, de acordo com o que está no contrato e nas normas. É um dever de investir continuamente para acompanhar as necessidades da população e a tecnologia que avança. Ok, e o serviço tem que ser contínuo. Mas e se ele for interrompido? Sei lá, uma queda de luz, por exemplo. Isso já significa que o serviço não está adequado? Não automaticamente. A lei prevê exceções. Não é considerada descontinuidade se for uma interrupção por uma situação de emergência, sabe? Ou se tiver um aviso prévio, por exemplo, por necessidade de fazer uma manutenção técnica ou por segurança das instalações. Ah, tá. E também pode haver o corte por falta de pagamento do usuário, né? O famoso corte por inadimplência. Ah, sim, o corte por falta de pagamento. Isso afeta muita gente. Tem alguma regra específica para isso? Fiquei curioso agora. Tem sim, e uma bem prática, que entrou numa alteração da lei em 2020. Ficou proibido começar a suspensão do serviço por falta de pagamento na sexta-feira, no sábado, no domingo, em feriado ou na véspera de feriado. Olha só, que interessante. Por quê? A ideia é simples: evitar que o usuário fique sem aquele serviço essencial justamente nos dias em que ele teria mais dificuldade para ir lá, pagar a conta e pedir a religação, sabe? É uma proteção para o consumidor. Uma proteção importante no dia a dia mesmo. Isso já conecta direto com os direitos e deveres dos usuários. O que mais a lei garante para a gente? Bom, além do direito principal que a gente está falando, temos outros. Direito a ter informações claras para poder defender nossos interesses, sabe? Direito de usar o serviço com liberdade de escolha, isso quando tem opções, claro. Certo. Direito de levar reclamações sobre irregularidades para o poder público e para a própria empresa. E também de comunicar às autoridades se a gente presenciar algum ato ilícito na prestação do serviço. E do nosso lado, como usuários, a gente tem alguma obrigação também? Temos sim. A lei menciona especificamente o dever de contribuir para a conservação dos bens públicos que são usados na prestação do serviço. Ah, tipo, cuidar do ônibus, não depredar o telefone público, essas coisas. Exato. E zelar por aquilo que é de uso de todo mundo, né? Uma instalação de saneamento, por exemplo. Entendi. E tem mais alguma facilidade prática prevista pra gente, tipo aquela do corte que você mencionou? Tem. Uma relacionada ao pagamento das contas. As empresas são obrigadas a oferecer pelo menos 6 datas diferentes de vencimento dentro do mês, para o usuário poder escolher a melhor para ele. Ah, isso ajuda bastante. Dá para ajustar com o dia que recebe o salário, por exemplo. Exatamente, dá uma flexibilidade. Falando em contas, vamos mergulhar um pouco na política tarifária. Como é que se define o preço que a gente paga? De onde sai essa tarifa? Olha, o ponto de partida é o valor que foi apresentado lá na proposta vencedora da licitação, lembra? Mas essa tarifa não é de pedra, não fica fixa para sempre. Como assim? O contrato tem que ter regras bem claras para reajustes periódicos, geralmente para cobrir inflação, né? E também para revisões, que são mudanças mais profundas. Tudo isso para tentar manter o famoso equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Esse termo, equilíbrio econômico-financeiro, parece chave, né? Mas o que ele significa na prática? É só para garantir o lucro da empresa? É mais complexo que isso. A ideia é tentar manter, ao longo de muitos anos, as condições econômicas que foram pactuadas lá no início. Pensa assim, se surgem custos que ninguém previu ou se o governo exige novos investimentos que não estavam no plano original, a tarifa pode precisar ser revista para cima,
Para quê? Para que a empresa consiga continuar cumprindo as obrigações dela e ainda ter a remuneração que foi prevista. Mas o contrário também vale. Como assim, o contrário? Se a empresa consegue ficar mais eficiente ou se descobre novas fontes de receita, isso pode levar a uma revisão da tarifa para baixo. A ideia é manter o acordo original justo para os dois lados ao longo do tempo. Muito interessante isso. E a lei permite que a empresa ganhe dinheiro de outras formas, além da tarifa que a gente paga diretamente na conta? Permite sim, e esse é um ponto que eu acho fascinante. A lei fala da possibilidade de receitas alternativas, complementares, acessórias ou de projetos associados. Dá um exemplo. O que seria isso? Pensa em publicidade nos ônibus, ou ao aluguel de espaços comerciais numa estação de metrô, ou até a exploração de uma rede de fibra ótica que foi instalada junto com uma rodovia concedida. Entendi. Várias possibilidades. Sim, e o mais importante, a lei diz que essas receitas extras devem ser consideradas no cálculo daquele equilíbrio financeiro que a gente falou, e com o objetivo claro, favorecer a modicidade tarifária. Peraí, então quer dizer que, em tese, quanto mais a empresa inovar e criar essas outras fontes de renda, menor poderia ficar a tarifa principal que a gente paga? Exatamente essa é a lógica. É um incentivo para a empresa ser mais, digamos, empreendedora. Isso pode gerar um ciclo positivo. A empresa diversifica a receita dela e o usuário pode ter tarifas menores ou pelo menos mais estáveis. Genial. Claro que isso depende muito de como está escrito no contrato, né? E de ter uma boa fiscalização para garantir que esse benefício realmente chegue na tarifa do usuário. Com certeza. E as tarifas, elas precisam ser iguais para todo mundo que usa o serviço? Não necessariamente. A lei permite que existam tarifas diferenciadas, mas tem que ter um motivo baseado em características técnicas do serviço ou nos custos específicos para atender diferentes grupos de usuários. Ah, tipo, a tarifa de energia para uma indústria ser diferente da tarifa para uma casa. Exato, esse é um exemplo clássico. E sobre transparência nisso tudo, como a gente pode acompanhar? A lei obriga as concessionárias a publicarem nos seus sites as tabelas de tarifas e também um histórico de como elas foram reajustadas ou revisadas nos últimos 5 anos. Boa, isso dá um controle social maior. Ok, então a gente já entendeu como funciona o serviço, os direitos, as tarifas, mas como é que uma empresa chega lá? Como funciona essa licitação para escolher quem vai prestar o serviço? Bom, a regra aqui é bem clara. Toda concessão, seja só para operar o serviço ou para construir e depois operar, exige uma licitação prévia. Não pode ter escolha direta de amigo, sabe? Tem que ter competição. E seguindo regras. Sim, seguindo todos aqueles princípios da administração pública. Legalidade, moralidade, publicidade, igualdade, tudo isso. E como se escolhe o vencedor dessa competição? É sempre quem oferece a tarifa mais barata para a gente? Nem sempre. A lei dá uma espécie de caixa de ferramentas de critérios de julgamento. Pode ser a menor tarifa, sim, é um critério comum, mas pode ser também quem oferece o maior pagamento para o governo pela outorga da concessão, tipo um valor para poder explorar aquele serviço. Ah, interessante. Ou pode ser uma combinação dos dois, tarifa e outorga. E, em alguns casos, o critério principal pode ser a melhor proposta técnica, com o preço já fixado no edital, ou ainda combinar técnica com preço ou técnica com outorga. Nossa, quanta opção! A escolha do critério vai depender muito do tipo de serviço e do que o governo está priorizando naquele momento, sabe? Se é preço baixo para o usuário, se é investimento rápido, se é uma qualidade técnica muito específica. Imagino que para definir essas regras todas, o edital da licitação deva ser um documento enorme, super complexo. Com certeza. É um documento crucial e tem que ser muito detalhado. Ele tem que definir absolutamente tudo. O que exatamente o serviço concedido, qual a área de cobertura, qual o prazo do contrato, quais as metas de qualidade e de expansão que a empresa tem que cumprir. Tudo mesmo? Tudo. Como a tarifa vai ser calculada e revisada, quais bens a empresa vai ter que devolver para o governo no final do contrato, quais as penalidades se ela não cumprir as regras. Basicamente, todas as regras do jogo precisam estar ali bem claras, antes mesmo da disputa começar. Isso exige um planejamento, olha, muito robusto por parte do poder concedente.
Imagino. E o processo em si? Tem alguma flexibilidade? Eu já ouvi falar em inverter fases da licitação. O que é isso? Sim, a lei permite isso em alguns casos. Pode-se analisar primeiro as propostas de preço e só depois verificar todos os documentos de habilitação da empresa que ficou mais bem classificada. Isso pode agilizar o processo, né? Faz sentido. Empresas também podem se juntar em consórcios para disputar licitações maiores, que exigem mais capacidade. Tem regras específicas para responsabilidade nesses casos. Ah, e outra coisa. Se o governo já fez estudos e projetos antes que vão ser usados na licitação, o vencedor tem que reembolsar esses custos para o governo. Ok. Escolhida a empresa, aí se assina o contrato. O que é essencial, assim, que não pode faltar nesse contrato de concessão? Bom, o contrato é o que formaliza tudo que estava no edital e na proposta que venceu, né? Ele tem cláusulas que são obrigatórias. Elas definem o objeto, a área, o prazo, o modo como o serviço vai ser prestado, os padrões de qualidade exigidos, o preço e as regras de reajuste e revisão. A lista é longa. É sim, os direitos e deveres de cada parte, e aqui entram os direitos e deveres dos usuários também. Como vai ser a fiscalização, as penalidades, as hipóteses de extinção do contrato. E se a concessão envolver a construção de uma obra, tem que ter cronogramas físico-financeiros e garantias específicas para a execução dessa obra. E se der briga durante o contrato? Porque esses contratos duram décadas, né? É só na justiça que resolve. Não necessariamente. A lei foi moderna nesse ponto. Ela permite que o contrato preveja o uso de mecanismos privados para resolver disputas, coisas como mediação e arbitragem. Arbitragem. Sim, desde que seja realizada aqui no Brasil e em português. Isso pode ser bem mais rápido e até mais especializado do que levar tudo para o judiciário tradicional. Entendi. E a responsabilidade se algo der errado? Tipo, se acontece um acidente, um prejuízo para alguém, quem paga a conta? Aí a lei é bem direta. A concessionária responde por todos os prejuízos que ela causar, seja para o poder concedente, seja para os usuários, seja para terceiros que não tem nada a ver diretamente com o contrato. Mesmo que o governo fiscalize? Mesmo com a fiscalização do governo. A fiscalização não tira a responsabilidade da empresa. Ela pode até contratar outras empresas para fazer algumas tarefas acessórias, sabe? Mas a responsabilidade final, perante o público e o governo, continua sendo dela. Certo. E a empresa, ela pode passar para frente essa concessão ou mudar os donos dela? É livre assim? Não, não é livre não. Tem regras. A subconcessão, que é tipo passar uma parte do serviço para outra empresa operar, só pode se estiver prevista no contrato, se o governo autorizar e se tiver uma nova licitação para escolher essa outra empresa. Já a transferência da concessão inteira ou uma mudança no controle acionário da empresa concessionária, tipo vender a empresa para outro grupo, exige aprovação prévia do poder concedente. Fazer isso sem autorização é grave, pode levar à extinção do contrato por culpa da empresa, é a chamada caducidade. Entendi. E quem entra no lugar tem que provar que dá conta. Exatamente. Quem pretende assumir tem que comprovar que tem capacidade técnica, financeira, jurídica e que aceita cumprir o contrato do jeitinho que ele tá. E tem também um mecanismo mais recente, sabe? É um pouco complexo, mas pensado para dar mais estabilidade financeira para os projetos. Se a concessionária entra numa dificuldade financeira muito grave... Tipo, o risco de quebrar. Isso. Os credores dela, quem emprestou dinheiro para o projeto, geralmente bancos, podem, com autorização do governo, assumir temporariamente o controle ou a administração da empresa. A ideia é tentar garantir que o serviço não pare e reestruturar a operação. É uma forma de evitar um colapso total. Nossa, que interessante. Uma rede de segurança, digamos. É por aí. E a lei também permite que os direitos do contrato e as receitas futuras que a empresa vai ter sirvam como garantia para ela conseguir financiamentos de longo prazo. Falamos bastante das obrigações da empresa, mas e o governo? O tal poder concedente? Quais são os deveres dele depois que assina o contrato? Ele só fiscaliza? Não, ele não pode só entregar a chave e sumir, como a gente falou. O governo tem muitas responsabilidades.
Primeiro, regulamentar o serviço, criar as normas. Depois, fiscalizar permanentemente, sim. Aplicar multas e outras penalidades se a empresa falhar. Pode até intervir, né? Sim, intervir na operação se for necessário. Homologar os reajustes e as revisões da tarifa. Tem que zelar pela qualidade do serviço. Receber e investigar as reclamações dos usuários. Declarar utilidade pública de áreas para fazer desapropriações, se precisar, para a obra ou para o serviço. E até estimular a competição, onde for possível, e a participação dos usuários através de associações. Ou seja, no fim das contas, a responsabilidade final pelo serviço continua sendo pública, mesmo que quem execute seja uma empresa privada. Exatamente essa é a ideia. E para poder cumprir esse papel todo, o governo tem o direito de acessar todos os dados relevantes da concessionária. Informações contábeis, financeiras, técnicas, operacionais. A transparência aqui é fundamental para a fiscalização funcional. Você mencionou a intervenção. Quando é que o governo pode chegar nesse ponto extremo, de interferir na gestão da empresa? A intervenção é uma medida drástica mesmo. Ela é usada para assegurar que o serviço volte a ser adequado ou para garantir que a empresa cumpra as regras do contrato ou da lei, sabe? Quando fica claro que a concessionária está com dificuldades sérias de fazer isso por conta própria. E como funciona na prática? O governo chega lá, toma conta e pronto? Não é tão simples. É um processo formal. Precisa de um decreto do governo, nomeando o interventor, definindo o prazo da intervenção e quais são os objetivos. Mas isso é crucial, tem que ser aberto um processo administrativo para comprovar as irregularidades que levaram à intervenção. E a empresa tem direito de se defender nesse processo. Tem um prazo para isso? Tem. Geralmente 180 dias para concluir esse processo. Se as falhas forem comprovadas, a intervenção pode até levar à extinção da concessão. Agora, se não forem comprovadas ou se a intervenção for considerada ilegal, o serviço volta para a empresa e ela pode até ter direito a uma indenização. Entendi. Além da intervenção e do fim natural do contrato pelo prazo, de que outras formas uma concessão pode acabar? A lei prevê várias formas de extinção. A mais comum é o fim do prazo contratual, que a lei chama de advento do termo. Mas tem outras. A encampação, a caducidade, a rescisão, que pode ser por acordo entre as partes ou por decisão judicial. A anulação, se teve alguma ilegalidade lá na origem da concessão. E se a empresa falir? Também. A falência ou a extinção da própria empresa concessionária também acaba com a concessão. E quando a concessão termina, não importa o motivo, tem uma consequência importante. Os bens que são essenciais para o serviço, chamados bens reversíveis, eles voltam para o poder público. E o governo assume imediatamente a operação do serviço para não deixar a população na mão. E a empresa ela recebe alguma indenização nesses casos de fim antecipado do contrato? Depende muito do motivo do fim. Na encampação, por exemplo, que é quando o governo decide retomar o serviço antes do prazo por um motivo de interesse público. Precisa de lei para isso, né? Sim, exige uma lei específica autorizando. Nesse caso, a indenização pelos investimentos que a empresa fez e que ainda não foram amortizados, ela tem que ser paga antes da retomada do serviço. Essa questão do interesse público para a encampação parece delicada, né? Como garantir que não seja usada de forma arbitrária, afetando a segurança dos contratos de longo prazo? É um ponto de tensão, sem dúvida. Mexe com a confiança dos investidores. Por isso, exige justificativa muito robusta e todo um processo legal correto. Agora, na caducidade, a história é diferente. Caducidade é quando a culpa é a da empresa, certo? Exatamente. É a extinção por culpa da concessionária. Serviço inadequado, descumprimento grave do contrato, paralisação do serviço, perda das condições de operar, não pagar multas. A caducidade também exige um processo administrativo antes, com direito de defesa para a empresa. E a indenização? Se for confirmada a culpa da empresa e declarada a caducidade, a indenização pelos bens reversíveis, se houver algo a indenizar, só é calculada depois da declaração. E dessa indenização podem ser descontadas as multas devidas e os prejuízos que a empresa causou. E um detalhe importante, o governo não assume as dívidas que a concessionária deixou para trás. Entendido. E rapidinho, sobre as permissões, aquelas mais precárias,
como elas terminam? A lei basicamente diz que as regras de extinção das concessões se aplicam às permissões no que for compatível. Mas ela reforça aquela característica principal. Por serem precárias, elas podem ser revogadas unilateralmente pelo poder concedente a qualquer tempo. As regras de indenização, nesses casos, costumam ser bem mais limitadas do que nas concessões. Para a gente ir fechando, a lei tem algumas disposições finais lá no fim. Tem algum ponto que vale a pena destacar ali? Tem sim. Primeiro, ela exclui expressamente os serviços de rádio e TV, eles têm legislação própria, e ela teve um papel histórico bem importante, sabe? Criou regras para regularizar concessões antigas que tinham sido dadas antes da Constituição de 88, ou mesmo depois, mas sem licitação. Ah, tipo uma limpeza na casa? Exato. E também para extinguir aquelas concessões que estavam paralisadas, que não saíam do papel. Foi uma forma de organizar o setor e adequar tudo às novas exigências da Constituição e da própria Lei 8987, principalmente a obrigatoriedade da licitação e de ter contratos formais. Certo. Então, fazendo um balanço geral, a Lei 8.987 de 95 funciona como a grande espinha dorsal, né? A estrutura que permite ao Brasil ter serviços públicos essenciais operados pela iniciativa privada. Ela define o ciclo todo, como escolher a empresa, quais as regras durante a operação, os nossos direitos como usuários, os deveres de cada lado e como encerrar essa relação. Exatamente. E o grande desafio que a gente vê em toda a lei é justamente encontrar o ponto de equilíbrio. De um lado, tem a necessidade de garantir um serviço adequado para a população, com qualidade, continuidade, modernidade e, claro, tarifas acessíveis. E do outro lado? Do outro lado, tem a necessidade de garantir que o contrato seja economicamente sustentável para a empresa, para que ela tenha condições de fazer os investimentos necessários e operar o serviço direito, né? Então, no fundo, o que tudo isso significa na prática? Significa um esforço legal enorme para tentar conciliar interesses que, vamos combinar, nem sempre andam juntos, né? O interesse público, os direitos individuais de cada usuário, a eficiência que se espera de uma empresa e a necessidade de atrair investimento privado para áreas que são caríssimas, como infraestrutura. Exato. E isso talvez nos deixe com uma reflexão final. A lei cria todos esses mecanismos. O equilíbrio econômico-financeiro, as receitas acessórias para tentar baratear a tarifa, os padrões de qualidade, a fiscalização, a intervenção, a caducidade. Mas, pensando na escala e na complexidade de serviços como energia, saneamento, transportes, e lembrando que esses contratos duram décadas. Fica a dúvida, né? Fica a dúvida, será que essa arquitetura jurídica toda consegue, lá na ponta, na realidade do dia a dia, entregar consistentemente serviços de alta qualidade a preços que a maioria da população consiga pagar, e isso sem sobrecarregar demais nem o governo, nem os próprios usuários. Fica aí a questão sobre essa distância que às vezes existe entre o desenho da lei e os resultados concretos que a gente vive.